Olá pessoal, meu nome é Gustavo do Carmo, estou começando mais uma série de componentes em data center, esse é o vídeo de número 1, e o tema escolhido aí é variadores de frequência, VFD, ou também comumente chamados aí de inversores de frequência. Para quem já conhece o canal, sabe que eu divido os vídeos em capítulos, então, né, fiquem à vontade para percorrer o mouse aí na timeline do YouTube e selecionar o capítulo aí que mais lhes convém. Então, pessoal, gostaria de conversar falando com vocês um pouco sobre o funcionamento, né? Então, tem aqui um inversor, um simples diagrama aí do inversor, um diagrama trifásico, onde o inversor está ligado ao motor. E, para começar, gostaria de falar sobre uma grande vantagem que o inversor traz, né? Que é a redução do pico de partida, né? Como a gente vê nesse gráfico, a gente sabe que todo motor que para ele sair da inércia, né, ele está parado ali para ele começar a rodar, ele tem um pico elevado de corrente, né, até que ele consiga chegar, né, na sua corrente nominal e rotação nominal. E isso, né, vem sendo estudado pela engenharia há muito tempo, né, já existem alguns métodos que reduzem esse pico, como por exemplo a partida estrela-triângulo, que é feita através de comandos elétricos, e mais agora, né, uma solução ainda mais eficiente seria a utilização de software starter, que faz com que esse motor parta em rampa, né? Então ele não vai ter um pico elevado e ele vai fazer a saída de inércia do motor vai ocorrer ao longo de um tempo pré-determinado. E então ele não tem o pico e reduz aí o consumo de energia. Isso é feito através de software starter, mas pode ser facilmente feito através de inversor, tendo em vista que o inversor é um equipamento mais complexo que o software starter, conseguindo controlar também a rotação do motor. Então, pessoal, o motor, a gente está aqui com um exemplo de um motor girando aí numa rotação bem baixa, né, numa frequência também bem baixa, e a grande vantagem do inversor é que ele consegue controlar a rotação de alguns equipamentos, né? Então, vamos setar aí o aumento para 30 Hz, por exemplo, eu também aumento a rotação aí para metade da rotação nominal do meu motor, e se eu setar aí para 60 Hz, eu vou estar tendo a rotação nominal do meu motor. Então isso é bem interessante, porque com isso eu consigo controlar alguns processos aí de maneira mais eficiente, mais fácil. Os métodos de controle de um inversor vão desde o método manual, onde eu posso setar, né, a frequência desejada numa EHM, e essa EHM ela é bem interessante, que eu posso também parametrizar o meu equipamento, meu motor, através da EHM. Esse é um exemplo de EHM da Danfoss, mas, por exemplo, também a gente tem vários tipos de inversores de várias marcas. Algumas têm a interface aí mais intuitiva, outras um pouco mais difícil, mas nada que com o treinamento você não consiga aprender, assimilar e depois controlar isso de maneira bem fácil. E o outro método seria através de um controle remoto, né? Por exemplo, a instalação de um CLP, que vai me enviar um sinal para esse inversor, então ele aceita receber um sinal de 0 a 10 volts ou um sinal de 4 a 20 mA. Então, essa é uma saída, pego uma saída analógica do meu CLP e, de acordo com a programação que eu tiver na entrada, eu vou injetar 0 volts, por exemplo, que seria um motor desligado, a 10 volts, que seria, no caso 10 volts, a frequência máxima, né? A rotação máxima do meu motor. Então, com isso, qualquer coisa que tiver entre 0 e 10 vai ter também um controle proporcional da rotação do meu motor aqui na saída. A mesma coisa ocorre também com 4 a 20 mA, né? O que muda é que um dos tipos de controle seria de 0 a 10 volts ou 4 a 20 mA, mas também a gente tem uma progressão de rotação que vai acontecer de maneira proporcional ao valor que tiver aqui. Por isso que é preciso utilizar uma saída analógica. E aqui eu demonstro para vocês um diagrama simplificado, né, de potência, onde a gente vai entender como funciona, aí sim como funciona um inversor de frequência. Então, eu tenho uma entrada em corrente alternada e logo já tenho uma ponte retificadora trifásica que vai retificar a minha tensão, mas percebam, né, que ela elimina aí os semiciclos negativos, só deixa os semiciclos positivos, com isso eu já tenho uma corrente contínua, mas esses picos e vales, eles vão me ocasionar uma oscilação na minha tensão, né? Então, o que não é legal para componentes eletrônicos. Então, para isso, eu tenho um filtro que é feito através de capacitores ou banco de capacitores, que vai, né, como a gente sabe, ele tem a capacidade de armazenar energia e ele vai descarregar essa energia em momentos propícios, ou seja, ele vai descarregar nesses pontos. Então, diminuindo aí esses picos e vales, fazendo com que a minha tensão ela fique, com que a minha corrente fique ainda mais linear, né? E depois a gente tem os inversores, que são montados através de componentes eletrônicos, né, semicondutores e IGBTs, que eles vão receber pulsos e fazer o controle, né, da saída
trifásica aqui que vai alimentar, no caso, o meu motor. Então, se eu tiver pulsos mais rápidos, eu vou ter uma frequência maior, se eu tiver pulsos mais lentos, eu vou ter uma frequência menor. Logo, eu vou ter uma frequência ou mais alta ou mais baixa e também controlar a rotação do meu motor. Então, através de pulsos gerados pelo sistema de controle do meu inversor. Lembrando que esse é o diagrama de potência. Então, eu tenho uma outra eletrônica embarcada que vai gerar esses pulsos aí, né? Através de algoritmos e através da seleção que eu fiz ali na minha HM ou através das entradas ali de 4 a 10 ou de 0 a 10 ou de 4 a 20 miliamperes. E aplicações e vantagens, então, pessoal. Então, em data centers, normalmente a gente tem CAGs, e daí para que a gente consiga circular água, a gente tem as bombas, né? Então, à medida que eu controlo a rotação da bomba, eu também consigo controlar a vazão e pressão. Então, eu consigo fazer com que a minha CAG funcione de maneira muito mais eficiente. A mesma coisa acontece para exaustores, né? Eu consigo controlar a rotação, controlando também a vazão e pressão do ar. Também tem as centrais de ar-condicionado, né, que são as HOCs. E imagine vocês, né, tem isso é uma central de ar-condicionado que atende as salas através de dutos. E a temperatura nas salas são controladas mediante a dampers, que vão abrir e fechar de acordo com a necessidade. Então imagine que se eu tenho várias salas com dampers fechados, não tem por que eu ter meu motoventilador a 100%. Logo, eu vou através de um inversor controlar essa rotação e também gerar uma economia de energia. Nos chillers da centrífugos, por exemplo, eu posso ter um inversor instalado no motor e com base nesse inversor, junto com um outro mecanismo de controle aqui chamado guide van, eu posso também fazer o controle de vazão do fluido refrigerante, também controlando aí a capacidade do meu chiller. Então, perceba, eu controlo a rotação, controlo a vazão e com isso controlo a capacidade, diminuindo também o consumo de energia, fazendo com que ele consuma apenas o necessário. Nos chillers a ar, isso pode ficar ainda mais interessante, porque além de eu ter um inversor no compressor, eu posso ter os inversores nos ventiladores. E com isso eu posso ter, né, eu vou fazer o arrefecimento do meu condensador aqui através do ar que passa nessas aletas, mas se eu tiver um dia mais frio, meus ventiladores eles podem estar numa rotação mais baixa, com isso economizando energia também. E a gente não pode deixar de lembrar das UPS, né? Que apesar de ter um inversor que não é desses inversores comercializados, que a gente pode instalar em motores, mas ela tem um inversor também, né, com as características dele, que vai acabar transformando, né, primeiro tem os meus retificadores, que vão retificar e carregar as baterias, e depois eu vou passar por um inversor para transformar essa energia em corrente contínua em corrente alternada, pois a minha carga é em corrente alternada. A gente tem um vídeo sobre o PS, eu vou deixar aqui na descrição, porque caso vocês tenham dúvida de como funciona, mas olha que interessante, pessoal. Então a gente percebe que as grandes vantagens é controle de rotação. Com o controle de rotação eu consigo controlar a pressão, consigo controlar a vazão e também a gente consegue controlar a capacidade dos equipamentos, fazendo com que eles forneçam a capacidade necessária e assim economizando energia, o que é uma coisa muito buscada pelos gestores de data center. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso. Eu agradeço por assistirem e qualquer dúvida podem contar comigo, deixar aí no comentário.